Oi, Ju! Oi, Aline, boa noite. Boa noite, tá boa? Oi, você? Tô joia. Vocês Então estão tá ouvindo a bem. gente, pessoal? Oi? O som tá legal? Perguntando pro pessoal se o som tá legal. Responde aí, gente. Tá dando pra escutar? Tá entrando muita gente, né? Tá. Parece que tá bom, Ju. Vamos Tá? continuar. Então tá. Tá. Vamos entrar, vamos esperar mais um pouquinho pra começar? Vamos esperar mais um minutinho, né? Pra ver se o pessoal entra. Então tá. Todo mundo de quarentena aí, né? Oi, Ana! Os meninos entrando. Deixa eu ver se eu conheço. Tá dando pra ouvir? Então tá. Oi, Ju, eu tô com saudade de você. Bem, Aline, saudade das nossas risadas. Saudade dos nossos casos. Ai, também. Ai, tomara que a quarentena passe rápido, que a gente Vai volte. passar, não? Vai passar. Oi, Ana! Oi, gente, olha só. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana. Eu sou tutora do curso de pedagogia da Unopar. Eu tenho turmas às quartas, segundas, quartas. É... A Jordana e a Raquel me convidaram para falar um pouco do estágio da Unopar. Então, assim, eu vou tentar falar devagar, falar o máximo que eu conseguir, porque. Oi, amor, Tuane! Porque o estágio ele tem muita coisa, ele tem muitas etapas, então eu vou falar devagar. Vocês podem ir fazendo perguntas, a Aline vai me ajudando, né, Aline? Isso. Lembrando, Ju, que a gente vai falar de estágio obrigatório, não é Sim. estágio remunerado. Tá? Estágio obrigatório dos cursos de licenciatura. Exatamente. Então, a gente vai falar do estágio que é previsto na grade do curso das licenciaturas e de pedagogia, tá bom? O estágio remunerado que vocês fazem à parte, a gente não vai tratar aqui, tudo bem? Pode começar? Pode, vamos começar. Então tá. Vamos começar então assim. Como é que começa? Como que o aluno consegue o estágio? Um monte de aluno me pergunta se a faculdade indica escola. Não, gente, a faculdade não indica escola. É de responsabilidade do aluno procurar uma escola para fazer estágio. Por que que a Unopar não indica? Porque você tem a liberdade de escolher uma escola perto da sua casa, perto do seu trabalho. Então, para você escolher, Uhum. é melhor que a faculdade escolher para você. Beleza? Como que eu escolho uma escola? Como que eu começo? Então, você vai entrar lá na sua plataforma. Lá na sua plataforma tem a carta de apresentação. Essa carta você vai levar na escola que você escolher, porque essa carta comprova que você é aluno da Unopar. Vai ter a sua Isso. matrícula, vai ter o da faculdade. Então, você vai levar essa carta. Tá travando, Aline? Tô vendo gente falando que não tá ouvindo. O pessoal falou que tá travando, mas eu acho que travou uma hora, mas agora tá normal. Eu tô te ouvindo bem. Então tá, Tô. então eu vou continuar. Então você vai levar essa carta de apresentação lá para o diretor da escola, para o vice-diretor, vai se apresentar como aluno da faculdade. A minha mãe entrou, oi mãe! Vai se apresentar como aluno da faculdade e vai solicitar um estágio naquela escola. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, porque tem escola, gente, que já tem estagiários. Então, de repente, tem um número limitado de estagiário para ficar naquela escola. Então, não deu em uma? Tente em outra escola. Tudo bem? E aí, ei, Lucas, o outro passo que você vai fazer, depois que você se apresentar e aí conseguir o estágio nessa escola, qual é o outro passo que você vai fazer? Nós, tutores, vamos entregar em sala para você esse documento aqui, olha.
Vê se tá dando para ver aí, Aline, me ajuda? Dá sim. E os alunos do Tá? 100% online eu mando pelo WhatsApp e mando pelo e-mail deles também. Ah, ótimo. Esse documento aqui é a ficha de cadastro de estágio. Quem é do semipresencial, os tutores entregam na sala essa ficha, tá? Essa ficha, ela é extremamente importante. Por quê? Porque nessa ficha você vai colocar o nome da escola, o nome da empresa, o CNPJ, o endereço, a cidade. Essa ficha aqui, ela é muito importante para a gente, porque é aonde a Unopar vai logar a escola que você vai fazer estágio no seu login, aluno. Então é importante que você traga essa ficha, é importante que os dados estejam corretos, porque senão a Unopar não consegue logar essa ficha no seu login. E aí você não vai ter acesso a outros documentos que essa ficha vai gerar, que são extremamente importantes, né? Verdade. Aline, tá, qualquer É. coisa? É porque o que acontece? Quando o aluno ele está fazendo estágio, ele tem a Unopar paga um seguro para ele, ele fica assegurado naquele período de estágio. Então, por isso que toda documentação ela precisa estar certinha. Então, quando o aluno traz essa ficha de cadastro para a gente vai inserir os dados da empresa dentro da nossa área aqui, e a Unopar ela faz uma checagem se esses dados da empresa estão corretos, se o CNPJ da empresa está ok, está registrado, se a empresa tem licença para atuar no ramo da educação. Então, tudo isso é verificado dentro dessa documentação que vocês trazem para a gente. Por isso que tem que estar tudo certinho. Se realmente a pessoa que vai te avaliar na escola, ela tem formação na área, se ela está apta a fazer, né, essa verificação de estágio junto com o aluno. Então, isso é muito importante, tá a documentação certinha. Isso. Olha só, uma coisa que sempre os alunos têm dúvida é em relação a essa ficha para todas as licenciaturas, ser também, né, Aline, educação física, usam a mesma ficha. Então, Também. aqui embaixo tem assim, representante legal da empresa. Quem que é o representante legal de uma escola? É o Ô, Ju, tá diretor, travando um tá? pouquinho. A minha, Tá Aline, travando um pouquinho. tá Oi, travando? tá Voltou? travando um pouquinho. Agora tá beleza. Tá beleza? Uhum. Olha só, quem que é o representante legal numa escola? O representante legal é o diretor, tá? O cargo que ele representa é o cargo de diretor, beleza? Supervisor de campo, isso é uma coisa que dá muita dúvida. No estágio de educação, falando agora específico de pedagogia, quem que é o supervisor de campo no estágio de pedagogia ou de licenciatura? É o professor, tá? E aí, gente, o professor, obrigatoriamente, ele precisa ser formado em pedagogia. Eu bato nessa tecla o tempo inteiro com os alunos. Ele não pode ter normal superior, ele não pode ter magistério, ele não pode ter licenciatura em história com pós-graduação em pedagogia. Ele tem que ter pedagogia. A formação dele tem que ser pedagogia. Senão a Unopar não aceita o documento de vocês. Tá Tá. travando, gente? Tá travando? O que Travou, que a mas gente faz, voltou. pai? Você quer que eu saia e entre de novo? Vamos sair e entrar de novo? O problema de eu sair e entrar de novo com essa parte toda que você falou, não consigo salvar ela. Tenta você sair, Ju, Entendi. e voltar. Tá. Você sai, desloga e Vou volta. tentar sair, peraí.
Eu que tô travando? Será que a internet daqui? Mas se eu sair, eu vou perder, entendeu? Tô esperando a Ju voltar. Ô, Ju, eu acho que é a minha internet. Ai, O pessoal falou que é a minha imagem que tá torcida. Vamos ver se vai dar certo agora. Aline, você não tá me deixando brilhar. Então vamos Tá voltar lá na pegando? ficha. A gente tava falando da ficha. Então tá, vamos Tá. voltar então. E aí, então, eu parei falando do supervisor de campo, né? O supervisor de campo, no estágio de Isso. pedagogia, Uhum. é o professor. E ele obrigatoriamente precisa ser formado em pedagogia, tá? Não vale magistério, não vale história com formação com pós-graduação em gestão escolar, não, pedagogia, tudo bem? Então, depois que vocês entregarem, depois que vocês preencherem essa ficha de cadastro de estágio, vocês vão retornar com essa ficha para o tutor, tá? O tutor vai pegar essa ficha e vai entregar, né? No caso, hoje no Polo, quem faz o cadastro é a Jordana. A Jordana vai logar a escola que você escolheu lá na sua plataforma, lá no AVA, tá? E aí, depois que a Jordana logar a escola lá na sua plataforma, lá no seu AVA, você vai ter que preencher uma tabelinha com dias e os horários que você vai fazer o estágio na escola. Gente, é muito importante preencher essa tabelinha devagar, com os horários corretos, com os dias certos, porque essa tabela vai gerar alguns documentos que são extremamente importantes para o seu estágio, que são os documentos que nós Verdade. chamamos de jurídico. Esses documentos comprovam juridicamente que você está matriculado na faculdade e fazendo o estágio de forma correta na escola. Não é isso, Aline? Isso mesmo, certinho. Esses documentos jurídicos, gente, eles são uns documentos que têm uns códigos de barra em cima. Esses documentos, eles precisam ser entregues para o tutor, porque nós encaminhamos esses documentos para a coordenação da Unopar, porque esses documentos são mandados lá para o polo, tá? Esses documentos quem manda é a Jordana, né, Aline? Esses documentos Isso é. A Jo e que manda. mandados, tá? Respondendo uma pergunta que eu vi passando aqui, olha só, nessa época que nós estamos vivendo do coronavírus, essa tabelinha que eu acabei de falar aqui, que vocês precisam preencher depois que vocês entregam a ficha de cadastro, não está funcionando. O sistema está Não. suspenso, né, Aline? Então, Tudo suspenso. Tudo que é de estágio tá isso. suspenso. Então, agora, durante a pandemia do coronavírus, vocês não vão conseguir fazer o cadastro de estágio. Eu recebi muitas mensagens das minhas alunas falando que não estavam conseguindo cadastrar, e é justamente por isso, porque tá tudo suspenso. Então, nesse momento, eu já vi gente falando aí que entregou a ficha de cadastro, que já entregou. A Jordana não tá conseguindo logar a escola no AVA de vocês. E quem já entregou a ficha, eu tenho um monte de aluna que já entregou a ficha e não está conseguindo colocar os dias e os horários. É porque está suspenso, tá? Só depois que passar essa pandemia que vocês vão conseguir preencher, tá? Mesmo quem já preencheu, não está saindo o documento. Ô, Jô.
Quem já preencheu vai ter que preencher novamente depois que voltar a funcionar. Isso, tudo bem? Nem consegui fazer nem entrega na escola. Mesmo pedagoga por amor. E quem já cadastrou? Quem já cadastrou vai ter que esperar um pouquinho, né, Aline? Porque não vai conseguir preencher a tabelinha. O cadastro está feito. Agora, o cadastro das horas vai ter que ser refeito, porque ela vai ter que colocar realmente a data e os horários que ela vai estagiar. Porque o estágio está suspenso, então não tem ninguém estagiando no momento. Exatamente. Quando voltar, eles vão estagiar. Então, você vai ter que recolocar as datas e os horários. Ó, o estágio em pedagogia, ele começa a partir do 4º e do 5º período nas turmas que são flex, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho dessa questão mesmo do estágio, né? No curso de pedagogia, as alunas fazem 3 estágios obrigatórios, tá? Que tá na grade do curso. No 4º e 5º período de educação infantil, no 6º e 7º do ensino fundamental e no 8º período as alunas fazem o de gestão escolar, tá? Que são as grandes áreas onde o pedagogo atua. As licenciaturas não fazem o de educação infantil. As licenciaturas fazem o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e o gestão escolar. Tudo bem? As meninas da pedagogia aí, tudo bem? Alguma dúvida? Pode ir mandando aí, tá? Falei das fichas, né? Da ficha de cadastro da escola. Agora eu vou falar um pouco, gente, da parte prática, tá bom? Aline, quer complementar com alguma coisa? Não, por enquanto tá certinho. O supervisor de campo é o professor, né? Já falei. Depois que vocês começarem o estágio na prática, no dia a dia da escola, eu sempre gosto de falar para as minhas alunas o seguinte, que o estágio é um momento que vocês vão ter contato com a prática, né? Então a gente aprende lá na teoria, quando ensinar, em que momento ensinar, e depois o estágio ele vem para mostrar essa teoria aliada com a prática. Então é importante, meninas, quem aí já está fazendo estágio, meninas e meninos, a gente não ter o olhar de julgamento em relação ao professor, né? Porque muitas vezes a gente vai para a sala de aula e fica lá olhando a postura do professor, está ali para compartilhar, para ajudar. Então é muito importante ter cuidado com esse olhar que a gente vai ter. E aí, tudo que você fizer dentro de sala de aula, tudo que acontecer, você vai ter que preencher um portfólio. O portfólio que seria um relatório do estágio, tá? Esse relatório, que a gente chama de portfólio, ele é bem completo. A Unopar é bem exigente em relação a esse relatório. Lá na plataforma de vocês, quando vocês entram lá na parte do estágio obrigatório, lá tem plano de trabalho, manual do estágio, modelo de relatório e ficha de acompanhamento. A minha sugestão para quem já está aí no estágio é o seguinte: faça o download desses arquivos, tenha esses arquivos sempre com você e o melhor, comece a sempre... Tô indo para a escola, leve um caderninho com você. Meu primeiro dia na escola, leve um caderno, porque você vai precisar anotar tudo o que está acontecendo ali. Que atividade que a professora deu, a professora, na educação infantil, por exemplo, a professora contou uma história, então você vai ter que anotar que história que a professora contou, fizemos a rodinha, depois fomos para o lanche, porque isso tudo é material para você colocar no seu relatório. Então, assim, tenha cuidado em relação a isso. As alunas me perguntam muito, Aline, se é importante anotar até as horas. De repente, sim. Então eu falo que sim. Então, como que é esse momento da entrada? O que aconteceu? De 1 a 1h30.
O que que aconteceu? Foi o período da entrada das crianças, de 1h30 às 2 horas. O que que a professora fez? Ah, ela cantou uma musiquinha, ela fez a rodinha com as crianças, né? Então, assim, é importante você anotar mesmo, gente, que as minhas alunas falam, ah, mas todo dia é a mesma coisa. A rotina em si é a mesma coisa, mas ela conta uma história diferente, ela faz uma brincadeira diferente. Então, é importante. Sim. As atividades são Isso. diferentes. É importante vocês anotarem, estarem cientes, porque isso tudo é material para o portfólio de vocês, que é o relatório do estágio. Além de anotar essas questões que acontecem em sala de aula, vocês vão ter que fazer alguns textos escritos, tendo como base os textos que a Unopar sugere para vocês. Aonde que estão esses textos? Aqui no manual do estágio. Lá no manual do estágio tem o link onde você vai clicar e vai abrir os textos. Aí quem é de gestão, quem é de educação infantil, quem é de formação pedagógica, quem é de artes, quando vocês clicarem, vai abrir uma janelinha com cada texto para cada curso diferente. E aí, de acordo com o seu curso, com a sua modalidade, você vai construir um texto baseado na prática que você está vivenciando na escola e no texto que a Unopar sugeriu para você, tá? Por exemplo, Ô, Ju, a minha sugestão é que a primeira coisa, assim que começa o semestre, o aluno ele saia que aquele semestre ele tem estágio, é que ele entre e ele leia o manual. Porque sem ler o manual, ninguém vai conseguir estagiar. Então, os alunos chegam aqui para a gente com várias dúvidas e quando você vai ver, o aluno não lê o manual. Então, a primeira coisa que o aluno precisa fazer é ler o manual de estágio. Exatamente. É importantíssima a leitura do manual. Gente, e o manual, ele é extremamente didático, ele é muito claro, o entendimento dele é muito fácil e nós, tutores, estamos em sala de aula para ajudar a sanar as dúvidas, aquilo que não ficou claro. Esse é o nosso papel de ajudar vocês. Tudo bem? As datas ainda não mudaram, mas elas devem mudar, né, Aline? Essas datas de entrega. Tá suspenso. Quando as escolas voltarem a funcionar, cada estado do Brasil, né, deve voltar numa época, então vão ser criadas datas diferenciadas, né, para quem voltar primeiro, para quem voltar depois. Então, desconsiderem todas as datas de estágio. Tudo vai começar a contar a partir do momento que tudo voltar ao normal. Olha só, quem está fazendo estágio aí em educação infantil? As turmas da Luana, que eu sei que estão fazendo estágio em educação infantil. O texto que vocês precisam ler para construir a parte escrita do portfólio de vocês, ó. O papel do professor e do ensino na educação infantil. Esse é o texto, é uma pesquisa de mestrado. O texto é uma delícia. Hoje à tarde eu li. Vocês precisam ler esse texto para começar a escrever a parte do trabalho de vocês, tá? As minhas alunas que estão fazendo estágio em gestão escolar, ó, o texto de vocês, pedagogia em ação, o papel do pedagogo e suas diversas atuações, tá? Então, esses textos vocês vão usar para construir a parte escrita do trabalho de vocês, tá? Além dessa parte escrita, né, que vocês precisam fazer junto com esses textos, existem outras partes no portfólio do estágio que precisam ser colocadas. Então, por exemplo, quando você abrir aqui o portfólio do estágio, na página 4 aqui já tem relato das leituras obrigatórias. Ou seja, de acordo com o estágio, cada um vai ler o seu texto aqui, né? Relato da análise do projeto político-pedagógico, o PPP, o documento extremamente importante da escola. Vocês vão ler esse documento, vão solicitar a diretora, a pedagoga, né? Olha, no meu estágio tem uma parte que é específica de análise do projeto político-pedagógico. Eu posso utilizar o projeto? Importante falar, meninas, que o projeto, ele não pode sair da escola. Ele é um documento da escola. Então, vocês precisam analisar o documento na escola. Então, leve um caderno
olha aqui o que que a Unopar quer que vocês leiam da parte do PPP, né? Como que a escola foi criada, quando que é, qual que é o objetivo, qual que é a missão da escola. E aí faça essa análise lá na escola com o PPP e devolva o PPP para a escola. O PPP não pode sair da Uhum. escola, tá? Vocês vão olhar o plano de trabalho do professor. O que que é o plano de trabalho, gente? É o planejamento que o professor faz. Então, como é que é esse planejamento que o professor faz? Qual que é o embasamento? Né? Lá no ensino fundamental, que já é dividido por matéria, que tem português, matemática, história, geografia. Que embasamento que o professor usa? Ele usa livro didático? Que livro didático que ele usa? É um livro que é fornecido pela escola, ou é ele mesmo que tem um livro? Então, isso tudo vocês vão analisar, tá? Uhum. Aline, você pode falar a hora que você quiser, tá? Não, pode deixar. Os temas contemporâneos transversais da base nacional. O professor lá da escola que você está fazendo estágio, ele tem acesso, primeiro, ele tem acesso à base nacional? A escola faz o estudo da base, porque a base já está sendo implementada, não é? Então, como é que está sendo essa implementação da base lá na escola? O professor está tendo acesso à base? Como que essa questão do tema transversal aparece no planejamento do professor? Isso tudo vocês vão anotando, colocando para servir de material para o portfólio de vocês. Uma outra parte que vocês vão fazer é uma entrevista com o professor, tá? E aí, gente, aqui no manual do estágio já tem todas as perguntas que vocês vão fazer. Só que aí, na hora de colocar no portfólio do estágio, vocês não vão colocar a pergunta com pergunta e resposta. Vocês vão colocar tudo na forma de texto. Na semana passada, o Gustavo fez uma live falando sobre portfólio. E ele falou de forma brilhante da escrita, né, de textos acadêmicos, como que precisa ser isso. E o portfólio do estágio, ele é um documento acadêmico. Então, tudo aquilo que o Gustavo falou de ser coeso, de ter coerência, de ter início, meio e fim, embasamento teórico, é aonde vocês vão usar. Porque é importante que, num curso de formação de professores, né, por mais que seja difícil começar a colocar no papel, mas a gente precisa começar a fazer esse exercício. A partir do momento que você começa, vai fluindo. E aí você vai lembrando. Por isso que é importante anotar. Porque a anotação, ela traz isso. Porque muitas vezes a gente esquece algumas coisas. Então é importante anotar para você lembrar e ter bastante material para colocar no seu portfólio, tá? Vocês também vão participar de uma reunião de conselho de classe ou uma reunião pedagógica, tá? E aí, nessa reunião, vocês vão perceber como que está sendo discutido algum projeto, a escola tem alguma ideia, aconteceu alguma coisa de bullying, que a escola está querendo trabalhar. Então, assim, tudo isso vocês vão colocar no trabalho de vocês. Tem gente falando que tá travando. Tá Tá travando? cortando minha fala, eu acho. Tá ruim, gente? Será que tá muito ruim? Tá cortando pra você, Aline? Não, pra mim Pra mim não. também tá normal. Tá ruim, gente? Não? Não? Pode continuar? Então tá. Vamos lá, então. Beleza. Não, ainda não tem uma data prevista pra voltar, gente. Só quando as aulas voltarem, tá? Posso continuar? Então tá. Pode Então, aí a gente continuar. já falou da reunião pedagógica que vocês vão trabalhar, vão participar, né? Os temas específicos, como que esse tema vai entrar, como que esse tema está entrando no planejamento do professor. E aí, gente, não precisa ter vergonha, não. Pode perguntar para o professor, né? Chega para ele, fala para ele, professor, pode perguntar, ou professora, né? Como é que você está colocando o tema transversal? Ele entra. E muitas vezes, gente, pode ser que ele não apareça. E aí, como é que você vai colocar? Vai colocar aquilo que não está aparecendo. No relatório do estágio, vocês precisam ser muito claros. Porque a tutora online, quando ela lê
É importante vocês serem claros, serem verdadeiros, porque quando ela lê, ela vai entender o contexto de vocês. Porque eu que acompanho, né, igual eu tô falando assim agora das minhas turmas, eu que acompanho as minhas turmas, as minhas alunas me procuram e falam, olha, lá não tá acontecendo isso, ou lá não tem isso. Então, assim, eu sei da vivência, eu tô ali com vocês e tal, mas a tutora online, ela não tá. Então, é importante vocês falarem, por exemplo, que não, lá na escola, os professores ainda estão com dificuldades em relação aos temas transversais. Não percebi, no planejamento da professora o tema. Vocês precisam falar, porque senão, na hora que a tutora for ler o relatório de vocês, o portfólio, ela não vai ver nada relacionado à base e vai falar, ué, o que aconteceu? Então, é importante que você, aluno, na hora que estiver digitando o texto do portfólio, coloque, né? Não percebi, em conversa com a professora, não percebi nada relacionado à base, a escola está caminhando, porque senão a tutora não vai adivinhar. Aí ela, né, não vai corrigir com tanta ênfase o seu relatório. Então, assim, seja claro, seja coeso na hora que você for escrever, para ela conseguir entender aquilo que você está falando ali no relatório. Tudo bem? Tá muito rápido? Quer que vá mais devagar? Acho que tá tranquilo. Então tá. Outra coisa que Tá. vocês vão analisar e que é extremamente importante é os instrumentos avaliativos utilizados pelo professor. Isso precisa aparecer no portfólio de vocês, tá? Como que o professor avalia os alunos, gente? No ensino fundamental é tranquilo, porque no ensino fundamental, tanto no 1 quanto no 2, ele avalia como? Através de testes, através de provas, através de trabalho. E aí vocês vão colocar isso, tá? Na disciplina de matemática, o professor deu uma prova do conteúdo de soma, divisão, subtração. No ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, é tranquilo. E na educação infantil? As alunas da Luana aí, como que a professora vai fazer a avaliação das crianças na educação infantil? Como que acontece? Na educação infantil, a gente avalia através de quê, meninas? É diferente, né? A avaliação é diferente. Então, na educação infantil, a avaliação ela é o quê? Ela é contínua, ela acontece o tempo inteiro, né? A professora tem o feedback ali do aluno durante uma brincadeira, né? E isso durante a observação, relatório. Então, vocês precisam, muito bem, as meninas colocando observação, relatório, exatamente. E aí vocês precisam colocar isso no estágio, né? Quem está fazendo aí o estágio de educação infantil precisa colocar isso. É importante vocês colocarem que no estágio da educação infantil, que na avaliação da educação infantil acontece através da observação diária, através do relatório, tá? Porque senão a tutora também vai ficar sem entender vocês. Então é importante vocês escreverem que na educação infantil a avaliação acontece através de observação, de relatório, tá? A Renata está me perguntando a partir de qual período. É a partir do 4º e do 5º período, nas turmas que são. Ô, Ju, o que acontece? Pedagogia até 2018, ela era de 8 semestres, 4 anos. A partir de 2019, a pedagogia passou para 6 semestres, 3 anos. Então, alguns alunos vão começar a estagiar a partir do terceiro. Quem é da grade de 6 semestres vai estagiar a partir do terceiro. Quem é da grade de 8 semestres vai estagiar a partir do 4º ou do 5º período. Ficou claro, gente? Então, ótimo. Beleza. Então, na educação infantil, a avaliação acontece através da observação. No ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, acontece através de provas, testes e trabalhos. E na gestão, vocês não vão falar de avaliação, porque na gestão, vocês não vão ficar com o professor direto. Na gestão, vocês vão acompanhar o quê? A pedagoga, a diretora, a vice-diretora. Então, na gestão, nós não vamos falar de avaliação. Tudo bem?
A equipe pedagógica, o relatório também, vocês vão precisar falar da equipe pedagógica. Quem que é a equipe pedagógica da escola, gente? Quem que faz parte da equipe pedagógica? A professora, a coordenadora pedagógica, a diretora, a vice-diretora, né? Todo o corpo docente ali. Como que essas disciplinas são organizadas, né? Lá na escola que eu trabalho, a regência é dividida por duas professoras. Então, uma professora trabalha com português, ciências e história, e a outra professora trabalha com matemática e ciências, né? Isso é a realidade da escola onde eu trabalho. Existem outras escolas que são diferentes. Então, é isso que vocês vão colocar. Como que é essa divisão? Como que acontece? Como que essa disciplina acontece no dia a dia da escola, junto com essa equipe pedagógica, tá? E aí, outro ponto que vocês vão colocar também no relatório de estágio é essa observação, né? Eu já falei também no início. Então, como que é? Como que é a chegada? Como que é o início? Na educação infantil aí, a professora está cantando uma música, está contando uma história. No ensino fundamental, o primeiro horário foi qual aula? Foi português. O que a professora trabalhou na aula de português? Tem que colocar o conteúdo, gente. É importante. Então, no primeiro horário foi português. A professora trabalhou o quê? Uso do artigo. Então, vocês vão lá e vão colocar. Ela está usando o livro. Aí você vai lá e vai colocar o nome do livro. Usou a página tal, do livro tal. Trabalhou o conteúdo de artigo, de substantivo, tá? É um estágio, é um portfólio detalhado do estágio. Então, no portfólio, tem que detalhar. Você está dentro de sala de aula, você está fazendo observação. Então, esse portfólio, ele precisa ser detalhado, tá bom? Que é o relato da regência. Outra coisa que vocês vão analisar na escola é o regimento escolar. O que tem no regimento escolar? Qual é o regimento escolar da escola? O que fica priorizado ali no regimento da escola? O que os alunos podem fazer? O que os alunos não podem fazer? Como que é os pais? Qual que é o conselho escolar da escola? Quem faz parte? Né? Quais são os horários? Então, isso tudo vai estar lá no regimento da escola. Quando um aluno faz alguma coisa, como que os professores, como que o corpo docente vai lidar com esse aluno? Isso tudo está previsto lá no regimento da escola. E aí vocês vão ler e vão fazer um resuminho, tudo como texto e colocar no portfólio. Uma coisa que eu queria falar do portfólio, que eu já vi acontecer com algumas alunas minhas, é em relação ao formato, tá? O formato, gente, de todos os documentos é sempre em Word. Né? Eu já vi assim alunos colocarem PDF e assim Não aprovadas, aceita. né, Aline? Porque não é o formato oficial. Então, assim, sempre o Word, tá? O portfólio que vocês estão fazendo em grupo, que o Gustavo, que acabou de chegar aí na live, falou semana passada, E aí, Gustavo? é em Word. O portfólio do estágio que vocês vão fazer também é em Word, tá? Então, vocês fiquem atentas em relação a isso, porque ao longo do manual do estágio, aparece várias vezes que documentos em PDF serão rejeitados. Então, fiquem atentas em relação a isso. São detalhes bobos que fazem os alunos ser reprovados. Não é? Verdade. E aí, as considerações finais que vocês vão fazer. O que são essas considerações finais? As considerações finais são o seguinte: como que foi o estágio para você? O Gustavo me ama, né? Eu vi, ele chegou agora, não resistiu. Aline, ele ama nós duas, ele não podia deixar de participar, né? As duas. Não, de jeito nenhum. O Word com formato da BNT, exatamente, Simone. Isso mesmo. E aí as considerações finais são o quê? Gente, o que o estágio trouxe para você? Você como aluno de licenciatura, como futuro professor, o que o estágio trouxe para você? O que você conseguiu visualizar na prática? O estágio te acrescentou como profissional? O estágio te ajudou a se formar como profissional, como professor? Então você vai falar um pouco disso, como que foi a sua vivência na educação infantil, no ensino fundamental, na gestão, que é uma parte da escola que é assim
bem complicada, né? Uma parte muito atarefada, muito pesada. Então, como que foi esse estágio? O que que você visualizou? Tá bom? Fala do projeto que tem que apresentar para a coordenação. Malena, é isso, né? Então, esse projeto que você vai apresentar para a coordenação é um projeto que você. O que que você viu na escola que precisa ser melhorado? O recreio, de repente, tá todo mundo junto, né? De repente colocam duas turmas juntas e você acha que pode ser melhorado, pode ser feito através de brincadeiras dirigidas, ou às vezes o dever de casa às vezes não está sendo às vezes está precisando de um reforço na escola para que o dever de casa seja feito. Então, assim, você vai pensar em alguma coisa nesse sentido, entendeu, Malena? Em qual estágio devemos fazer esse projeto? No de gestão escolar, tá? Agora, meninas, eu queria falar um pouquinho dessa ficha de acompanhamento aqui. De duas fichas, na verdade. A ficha de acompanhamento, essa aqui, tá dando para ver, Aline? Tá dando E para ver. essa outra ficha aqui, que é a ficha de avaliação de regência. Essa ficha aqui, meninas, de avaliação de regência, vocês vão preencher, vocês não, né? A professora que vocês forem fazer estágio com ela irá preencher essa ficha aqui de vocês. Porque no estágio de educação infantil e no estágio do ensino fundamental, é previsto que você, aluno, faça regência das turmas. O que é fazer regência? É você dar aula. Sim, aluno, você vai dar aula. Se o curso é de formação de professor, você precisa aprender a lidar ali na prática, no dia a dia. Porque, gente, ninguém nasce médico, engenheiro, professor. Não, A gente se torna. E como que a gente se torna? Na prática, fazendo, executando. prática. Então, assim, você, querido aluno, licenciado, só vai se tornar professor a partir do momento que você começar a ser professor. Então, o estágio, ele vai colocar você nessa situação da regência. Ai, é difícil, é complicado? No início é sim, gente, é difícil. Às vezes é difícil, né? Igual no ensino fundamental, ter domínio de turma, o ensino fundamental 1 e fundamental 2, ter domínio de turma. Mas esse é o momento que você tem para aprender isso. Como é que eu vou dominar a turma? Como que eu vou chamar a atenção da turma? Né? A primeira coisa é montar uma aula legal. A primeira coisa que você tem que fazer é montar uma aula que seja interessante. Por quê? Porque como estagiário, você ainda vai ficar poucos dias em sala. Mas imagina você como futuro professor. Vai ficar um ano inteiro com uma turma. Então, como é que você vai prender a atenção desses alunos? Porque se você não prender a atenção dos alunos, não vai acontecer o aprendizado. Então, é Verdade. importantíssimo que você planeje e faça aulas que sejam interessantes. E é muito difícil, porque hoje o professor, ele concorre com internet, com joguinhos, com celular. Então, é muito importante nós termos clareza, termos, né, humildade também de reconhecer quando a nossa aula não está boa, quando precisa ser melhorado. Sim, É importante estar estudando, é importante que o professor estude, que ele fique atento aos temas da atualidade, para você sim. conseguir prender a atenção dos seus alunos ao máximo. E aí, na plataforma da Unopar, lá no Manual do Estágio, tem um modelo de plano de aula que vocês precisam fazer. Ah, tem que fazer naquele modelo? Sim, tem que fazer naquele modelo que está na plataforma e aquele modelinho vai ser colocado no relatório do estágio, tá? E aí, depois que você fizer os seus planos de aula, converse com a professora, ou melhor, eu prefiro que faça junto com a professora.
Então, semana que vem eu vou fazer regência na turma lá do ensino fundamental ou da educação infantil. Então, senta com a professora. Às vezes, igual as minhas turmas, o ano passado, pegaram épocas de. A gente fez estágio o ano todo, né? Então, o período da estágio, ou da educação infantil, pegou muita época de Páscoa, sabe? Eu lembro dos planejamentos dos meus alunos aparecendo bastante coisa relacionada à Páscoa. E o ensino fundamental apareceu muita questão do folclore, porque foi no segundo semestre. Mas isso é de escola para escola. Tem escola que não trabalha com data de, né, com Comemorativo. fica em função da escola. Então, converse com a professora. Mostre para ela, olha, eu tive uma ideia, eu quero fazer um jogo, né? Ainda mais a educação infantil, que é muito amplo. Então, converse com a professora, mostre para ela a ideia que você teve. Se ela não gostar, adapte para aquilo que ela já está fazendo. Ou então, peça ajuda. Ô, Ju, e é muito importante essa atuação do aluno dentro da escola, durante os estágios, porque isso vai preparar ele para o projeto de ensino, que é o TCC que ele vai ter que fazer depois. Exatamente. Então, toda essa observação no conjunto da escola vai ajudar ele no projeto de ensino depois. Exatamente, porque o TCC da Unopar é um projeto de ensino. Então, quando o aluno já vai no estágio, observando e criando todas essas atividades, quando ele for para o TCC, flui rapidamente. E eu vivenciei isso com as minhas turmas que estão formando agora. Muitas das ideias de TCC surgiram no estágio. E assim, e é fantástico, porque o projeto, ele tem vida, né? A gente fala isso, né? O projeto tem vida, tem força, porque surgiu de uma vivência do aluno, né? E aí, gente, então vocês vão montar o planejamento de vocês. Conversa com a professora, mostra para ela o que você quer fazer, monte o seu planejamento de acordo com o modelo que está na plataforma da Unopar e coloque no seu portfólio. Depois que você fizer a sua regência lá na educação infantil ou no ensino fundamental, a professora vai preencher essa tabelinha aqui, olha. Ela vai avaliar você. Vai avaliar. Aqui tem o que ela vai avaliar. Então, teve clareza? O conteúdo foi aplicado de forma correta? As atividades foram realizadas? Houve interação com os alunos, né? A sequência de atividades, como que foi? A postura. E aí, depois que ela fizer isso, eu peço para as minhas alunas para darem uma olhada na questão das assinaturas, que é um campo que volta muito, porque os alunos ficam ansiosos, querendo entregar, e aí isso aqui acaba voltando. Aqui tem uma série de assinaturas que precisam ser feitas e carimbo. Gente, é muito importante vocês prestarem atenção quando é carimbo da escola e quando é carimbo da diretora. São duas coisas diferentes e muitas vezes os alunos acabam se perdendo, não carimbando. Quando não carimba, volta o documento. Então, quando você entregar a ficha para a professora, dá uma conferida aqui nas assinaturas, ó. Tem que ter assinatura da professora, da diretora, do tutor e a sua assinatura. Tudo bem? Depois disso, depois que você fizer todas essas atividades, você vai começar a construir o seu relatório. E aí você vai preencher essa ficha aqui, ó. Ficha de acompanhamento. Essa ficha é extremamente importante, porque essa ficha é como se fosse um resumo de tudo que você fez no estágio. Essa ficha aqui é uma ficha que você vai colocar as datas, a carga horária e vai descrever as atividades. Essa ficha aqui, gente, ela tá no manual do estágio. Ó, na educação, quem tá fazendo o estágio aí de educação infantil, essa ficha aqui tá na página 4. Olha lá no manual do estágio. Quem tá fazendo um estágio de gestão, essa ficha aqui tá na página 26, tá? Então, quem tá fazendo estágio em educação infantil e ensino fundamental, vai preencher essa ficha aqui de acordo com a página 4 do manual do estágio.
Quem está fazendo o estágio de gestão vai preencher essa ficha aqui de acordo com a página 26, tá bom? Tem uma pergunta aqui, que e se a diretora não tiver carimbo? Não, mas geralmente a diretora da escola tem Tem, que ter. ela, é obrigatório ela ter carimbo. Todos os documentos que ela precisa preencher, documentos de prefeitura, mesmo de escola particular, tem que ter carimbo. Tem que ter Tá? carimbo. Então, assim, eu acho muito difícil uma diretora não ter carimbo, tá? E aí, então, vocês vão preencher isso aqui de acordo com o que tá lá no manual, tá? Aline, é 1 hora de live que a gente tem, não é? Tem mais uns 10 minutinhos, eu acho. Que a gente saiu e voltou. Ah, é verdade, a gente saiu e voltou. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha anotado para falar. Ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Página 26, ficha de acompanhamento. Isso aí. O estágio de gestão. Do manual, tá dentro do manual. Manual, isso. No ambiente do aluno já tem ficha de acompanhamento e avaliação. Sim, já tem. Já tem. Tem uma aluna que ela tá pedindo para você falar mais um pouquinho do estágio de gestão. O que você quer que eu fale do estágio de gestão? Ó, vai perguntando aí que eu vou falando, tá? O estágio de gestão é um estágio que vocês... A escola para estágio é a Unopar que escolhe? Não, não é a Unopar. Não é. Olha só, o estágio de gestão é um estágio que você vai fazê-lo com a diretora, a vice-diretora e a pedagoga da escola, tá? Então, você vai observar a atuação dessas 3 pessoas na escola. Como que a pedagoga interage com os professores? Como que a diretora, em que momento a diretora interage com os professores no dia a dia? E a vice-diretora, como que ela interage? Então, você vai analisar e observar a atuação dessas 3 pessoas no dia a dia da escola, tá? E aí, o estágio de gestão, ele é um estágio um pouco mais burocrático, porque a gestão da escola, ela não tem tanta participação no dia a dia de sala de aula, por exemplo, né? A gestão tem uma outra postura em relação à sala de aula, a ida no recreio. A gestão fica responsável pela parte de documentos da escola, né? De atendimento à família, de atendimento ao conselho tutelar. Então, vocês na gestão vão observar esse tipo de atuação. Preenchimento de documento, gente. Como preenche documento a gestão escolar? Peraí. Na ata da reunião, vai nosso nome como participando? Sim, pode colocar na ata de vocês. Participando da reunião como estagiário da escola. Pode colocar sim. Na verdade, o relatório de estágio, ele é um espelho do que foi feito na escola, né? Você vai colocar ali o que você fez. Ah, e outra coisa, Aline, que você falou. Olha só, tudo que vocês colocarem de data aqui no verdade. São as mesmas datas que você vai colocar no portfólio do estágio. Então, assim, o primeiro dia que eu fui na escola e levei a carta de apresentação, digamos que foi hoje, dia 8/4. Então, lá no meu portfólio do estágio, eu vou colocar lá, no dia 8/4, fui até a escola, conversei com a diretora, comecei o meu estágio. Então, assim, as datas, meninas, elas precisam bater, tá? Porque quando a tutora online for ler, ela vai ler a sua ficha de acompanhamento com o que você colocou no portfólio. O relatório. Claro. E se não bater, vai ser indeferido os 2 documentos. Exatamente. Vai voltar tanto o portfólio quanto a ficha de acompanhamento, tá? Deixa eu ver aqui. No estágio de gestão, o professor de campo tem que ser o pedagogo? Não peguei essa parte. Então, no estágio de gestão, quem vai assinar pode ser porque aí você não vai ter contato com o professor, tá? No estágio de gestão, quem pode assinar? O pedagogo, a diretora ou a vice-diretora. No estágio de gestão não aparece a figura do professor. Tudo bem?
Poderia falar um pouco do estágio, onde os alunos fazem estágio remunerado 4 horas e obrigatório 2? Já mudou alguma coisa? Então, essa questão de ter estágio já cadastrado é um pouco complicado, porque a lei do estagiário diz que o aluno pode fazer até 6 horas de estágio por dia. Isso não é Unopar, isso não é escola, isso é a lei do estagiário, tá? Então, se o aluno já tem cadastrado, por exemplo, igual a Sandra colocou aqui, que ela tem 4 horas, né, de estágio remunerado cadastrado. Então, ela só vai conseguir fazer 2 horas de estágio obrigatório. Então, Sandra, o que você vai precisar fazer? Você vai cadastrar mais dias, porque você vai fazer Isso. menos horas. Mas Entendeu? Ficou claro? e se o estágio remunerado for no mesmo lugar do estágio obrigatório, a escola tem que dar para a gente uma carta de dispensa, que ela está dispensando o estagiário pelo período de 2 horas para ele poder fazer o estágio obrigatório. Esse modelo a gente tem aqui na Unopar, é só pedir que a gente manda. Uhum. Ó, o Vitor tá perguntando aqui. E se eu não conseguir participar de uma reunião? Assim, eu acho muito difícil, Vitor. Porque reunião em escola tem muito. Assim, pode ser que não. Né? Às vezes você não consegue pegar a reunião inteira. Porque, assim, tem reunião de manhã, reunião de tarde. Mesmo se. Assim, se você não conseguir participar, eu acho que você deve colocar isso no seu relatório. Para a tutora, a tutora que vai corrigir o seu relatório ter ciência de que você não conseguiu participar de uma reunião, tá? Então, assim, é aquilo que... Ô, Ju, a aluna está perguntando se a ficha de acompanhamento tem que ser enviada junto com o portfólio. Não. A ficha de acompanhamento vai ser enviada no prazo da ficha de acompanhamento e o portfólio vai ser enviado no prazo do portfólio. E em campos diferentes, tá? Dentro do campo do portfólio só pode ser enviado o portfólio. Isso. A ficha de acompanhamento tem outro lugar para ser enviada. Isso. O portfólio, gente, lá onde vocês vão colocar o portfólio é só o portfólio, tá? A ficha de acompanhamento e a ficha de avaliação da regência é num outro campo que vocês vão colocar, tá? Pedagoga por amor. Gente, que fofa! Te vi pela primeira vez no meu segundo dia de aula. Fiquei impressionada com a sua competência. Ai, obrigada! Você é aluna de quem, Pedagoga por Amor? Ela é do 100% Ah, é online. sua, né, Aline? Obrigada, tá? Adriana, por favor, repetir o início, pois quando a Aline explicou como já ia ficar o estágio para quem não começou. Então, o estágio agora está suspenso, gente. Então, agora, só quando as aulas voltarem, só quando essa pandemia der um tempo, que o estágio vai voltar. Por enquanto, tá tudo suspenso. Então, não consegue cadastrar estágio, não consegue cadastrar escola, as alunas não conseguem mexer nos dias, nos horários. Por enquanto, tudo suspenso. Só quando voltarem as aulas, tudo bem? Olha o Gustavo pedindo para mandar abraço para ele, Ai, gente. É muito exibido, né? beijo, Gustavo. Você é Mara. A Renata também. Ô, Ju, uma coisa que a gente estava conversando hoje é que a gente tem várias alunas que elas já trabalham em escolas, né? E quando elas vão estagiar, elas querem estagiar na escola que elas trabalham. E a gente aconselha que se faça estágio numa outra escola. Por quê? Para vocês aprenderem coisas diferentes, maneiras diferentes, com outros professores que não fazem as mesmas coisas que vocês já estão acostumados a ver todos os dias, né? Exatamente. Exatamente. Conhecer uma outra metodologia, né? Juiz de Fora tem tantas Sim. escolas legais, tantas escolas boas. Então, assim, você sair da escola onde você tá, às vezes é legal para você conhecer uma outra proposta, ver como que a professora lida, por exemplo, com um aluno que tem dificuldade de aprendizagem. Então, é interessante você abrir, ampliar esse seu leque, né? Afinal de contas, você está se constituindo como professor, que é o papel do estágio. A Paula está me perguntando se o plano de ação é um texto, uma pergunta. É um texto, tá, Paula? Você vai construir, vai problematizar, você vai colocar ali o que você viu que precisa ser melhorado na escola, vai problematizar, criar uma situação e criar um plano de ação.
Tá bom? Ai, Gustavo, eu também adoro você. E as assinaturas de educação infantil? A professora que vai assinar como supervisor, como esqueci o nome, Supervisora de supervisora de campo. campo, e a diretora vai assinar como diretora, tá bom? Eu posso fazer 4 horas de estágio obrigatório e 4 horas de estágio não obrigatório? Não, você não pode fazer. Porque pela lei do estagiário, você só pode fazer 6 horas. Se você está fazendo 4 horas do obrigatório, do não obrigatório, você só vai ter 2 horas para fazer o obrigatório. A minha sugestão é que quem já tem estágio cadastrado, que vá no CIEE ou lá no outro lugar que cadastrou o seu estágio e peça uma redução de carga horária para você conseguir fazer o estágio obrigatório, tá? É o que eu falo para todas as minhas alunas. Pede uma redução de carga horária para você conseguir fazer o estágio obrigatório da Unopar, tá? Ô, Ju, a gente tem uns 2 minutinhos só. Tem gente perguntando se a escola pode ser particular ou estadual. Tanto faz, estadual, municipal, federal, desde que ela aceite você como estagiário. E é importante a escola ser. É importante serem escolas. Eu tenho umas alunas que me perguntaram uma vez, Aline, se podia fazer no Curumim da AMAC, que aqui agora Não, e não pode, porque o Curumim da não AMAC, pode. ele não é ligado à Secretaria de Educação. Ele é ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social, tá bom? Gente, Tem que infelizmente, ser escola mesmo, tá? nosso tempo tá acabando. Aqui, já que o Gustavo falou, vamos fazer propaganda da live de vocês na semana que vem, né, gente? Semana Gustavo e Ju farão uma live na próxima semana que a gente vai divulgar com muito carinho para vocês depois. Exatamente. Eu e o Gustavo, meu querido colega, a gente vai fazer uma live maravilhosa para vocês semana que vem. A gente já está estudando, já está se planejando, porque a gente quer contribuir muito para a formação de vocês. Então, a gente quer trabalhar Verdade. temas interessantes. Então, semana que vem, a gente vai fazer uma live com vocês. Aline, de novo, obrigada pelo convite. Eu amei. Eu que agradeço. Queridos amigos. Nossa, muito No obrigada. Instagram. Depois eu vou colocar meu e-mail para vocês. Quem quiser me mandar e-mail, pode me adicionar aí no Instagram que a gente vai se falando. Eu vou tirando dúvida de vocês, tá? Mesmo quem é do 100% online, quem não é meu aluno, tá bom? Então, tá. Muito obrigada, Ju. E a gente espera que isso passe logo para a gente poder encontrar, né, aqui na faculdade, matar a saudade, dar muito abraço. Com certeza, tô morrendo de saudade. Você, até o Olha a Gustavo. Sônia Né? também, olha lá. Olha, Gustavo. Ai, gente. Aqui, a Luana falou que a gente não mandou beijo para ela. Então, beijo, Luana. Beijo, sua maravilhosa. Saudade de vocês, saudade. Tuane, beijo. Gente, eu amei fazer essa live. Aline, pode me convidar sempre. Estou me sentindo muito. Pode deixar. Beijo, gente. Boa noite para você. Beijo, gente. Boa noite. Tá bom?